Olá, olá! Seja bem-vindo! Vamos para a nossa aula 3 do Excel. Vamos falar agora sobre algo muito bacana para a visualização dos dados e informações. Eu usei parte das informações que nós vimos na aula anterior. A única informação que eu tirei aqui foi a idade, para nós lidarmos aqui com uma questão de gráficos, ok? Mas poderia também ter deixado. Tirei só para ficar mais simples aqui a consolidação das informações. Anderson, eu preciso criar um gráfico para apresentar de forma mais lúdica, para ficar de uma forma mais tranquila, numa apresentação, num PowerPoint ou numa reunião. Eu gostaria de deixar um gráfico aí para mostrar a mesma coisa que nós vimos na aula anterior sobre totalizar as pessoas, mas de uma forma mais bonita, claro, através de um gráfico. Como que eu faço? Hoje a questão do gráfico no Excel está muito mais simples de como era antigamente, que a gente precisava criar todos os detalhes para que o gráfico fosse correto. Hoje praticamente ele consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila e rápida, tá? É praticamente aí de uma forma automática. A única coisa que você precisa fazer é o seguinte: eu tenho uma lista, aumentei até alguns dados aqui para ficar maior, e aí eu quero criar um gráfico. Olha que tranquilo mesmo para fazer. Qualquer pessoa consegue. Veja bem, você seleciona as informações que você pretende, até onde tem dados, ok? Você pode, como eu já disse na aula anterior, selecionar. Como tem poucos dados, eu escolhi selecionar. Ou você pode simplesmente selecionar por coluna ou clicar aqui para pegar todas as bases. Eu estou selecionando porque, de preferência, selecione sempre onde tem informação para você poder gerar ou criar o gráfico, tá? Uma dica é, se você selecionar a primeira célula e segurar o Shift e o Ctrl e a setinha para baixo, ele vai só até onde tem informação. A mesma coisa, foi para baixo, ele selecionou todas as linhas. E aí agora eu quero selecionar todas as colunas que tenham dados. Eu seguro Shift, Ctrl e setinha para a direita. Ó, ele seleciona automaticamente todas as informações da tabela, só onde tem dado. Imagine que eu tivesse 2.000 informações aqui, ia ser a mesma coisa. Ele ia selecionar as 2.000 linhas e as colunas que tivessem informações. Assim fica mais fácil você selecionar todos os dados, tá? Então, selecionei os dados que tem informação, a tabela onde tem informações, onde contém dados. E agora o que eu vou fazer? De novo, poderia ser qualquer outra informação aqui. Informação de clientes, de fornecedores, de lista de empregados, enfim. Vendas, produtos, quantidade de produtos, qualquer informações, ok? Qualquer informação poderia ser tratada da mesma maneira. Selecionei e agora eu vou na opção lá em cima no menu, ó, em inserir. Em inserir, aqui tem a opção de gráficos recomendados. E aí tem as tabelinhas do lado, que é gráfico de colunas, gráficos em hierarquia, tem as opções de inserir gráfico em cascata, são modelos, tá? E gráficos dinâmicos, que aí é um pouco mais avançado para detalhes de utilizar tabelas dinâmicas e etc, tá bom? A gente vai entrar aqui por hora no gráficos recomendados, que são os gráficos mais práticos, que são os prontos para você utilizar e que atende muito, tá? É os mais utilizados, inclusive. Então, selecionei tudo, eu vou aqui em gráficos recomendados. Olha o que ele faz. Ele mesmo já seleciona os tipos de gráficos que melhor atendem a sua tabela. Ele faz uma leitura da sua tabela e fala, ó, esse gráfico aqui faz mais sentido para você utilizar, se for da sua preferência, claro. Então, eu tenho contagem de nomes por departamento. Maravilha. Eu quero saber em um gráfico quantas pessoas eu tenho por área, por departamento. Então esse de coluna aqui, ó, tá bem bacana. Deixa eu ver o de baixo. Ó, eu tenho, ó, o que ele faz? Ele buscou as informações da tabela e falou, ó, eu vi que tem a coluna de sexo lá também. Você pode usar também um gráfico para mostrar quantos tem para o estado civil, quantos tem casado, divorciado e solteiro dentro da empresa. Tá? E também, ó, o que ele pegou? Por sexo, feminino e masculino, para você ter uma ideia. Viu que bacana? Eu vou pegar a primeira opção lá, administração, tá vendo? Ó, coluna agrupada, contagem de nomes por departamento. Eu vou dar um OK. Ele cria uma tabela lá embaixo, se você perceber. Ele saiu da planilha 1 e foi para uma nova planilha. Ele cria uma nova
com uma tabelinha dinâmica aqui, que é o que ele trouxe, consolidando por departamento, e ele traz o gráfico. Olha o que eu vou fazer. Você pode selecionar o gráfico aqui, e você pode aumentar ele, tá? Ó, viu? Eu cliquei na setinha aqui, ó, da forma como você preferir, ó, para lateral, para baixo, como ficar melhor, tá bom? O seu gráfico. E olha que legal, ele trouxe na coluna esquerda aqui, ó, na vertical, os números de 0 a 9, porque aqui ele está trazendo quantidade por departamento. Como não atingiu mais de 10, ele trouxe o limite até 9. Vamos imaginar que tivesse uma lista com departamentos aí que tivesse de 50 pessoas. Então essa lista aqui, ó, ia estar maior, tá? Não necessariamente, já está de 10 em 10, por exemplo. 10, 20, 30, ok? E 50, ou de 20 em 20. Ele cria uma escala de revezamento para te mostrar. Como é de 1 a 10, ele mostra assim, em administração, tá vendo que ele está na linha do 4? Ou seja, tem 4 pessoas. Se você olhar na esquerda, na tabela dinâmica, ó, a administração tem 4 mesmo. Poxa, mas aí eu tenho que ficar olhando aqui até onde que ele está indo a coluna para saber o número. Olha que interessante, se você clicar com o botão direito em cima da coluna, você vai aqui, ó, adicionar rótulos, tá vendo? Adicionar rótulos de dados e clica em adicionar rótulos de dados. Quando eu faço isso, olha que legal. Ele já coloca em cima de cada coluna a quantidade que eu tenho por departamento. Assim, eu não preciso ficar indo lá na linha ver quantos empregados tem, ok? Qual que é a referência aqui. Então eu sei que em administração eu tenho 4, comercial 1, contabilidade 2, diretoria 2, fábrica eu tenho 8, eu tenho 1 em RH, 2 em segurança e 3 em vendas. Viu que bacana? Fora isso, você pode configurar ele clicando nos botões aqui, ó, tá vendo? Se você for em configurar valor, ele mostra, você quer o quê? Você quer que eu soma a quantidade? Você quer que eu pegue uma média? Você quer que aqui ele fez uma contagem. Se fosse valores, você usaria a opção de somar. Ah, eu quero que soma por departamento quanto que eu vendi. Quanto desse cliente comprou, ok? Depende da informação que você está trabalhando. E assim, olha que legal que fica o seu gráfico. Anderson, que bacana, ficou legal. E agora, como que eu faço para demonstrar isso? Porque está no Excel aqui, certo? Essa informação. Eu consigo copiar essa informação e colocar em algum outro lugar? Claro, você vai clicar com o botão direito aqui, tá bom? Ó, vai ter as informações aqui, ó, de copiar. Copiou esse gráfico do jeito que ele está aqui, você vai levar ele para algum lugar. Ok? E vai apresentar. Porque você não precisa apresentar ele dentro do Excel, a não ser que você prefira. Tá bom? Eu posso apresentar aqui dentro mesmo do Excel? Pode. Como que eu faria? Ó, eu selecionaria aqui o gráfico para não mostrar a tabela dinâmica lá atrás, tá vendo? Aumentaria ele aqui, ó, para aumentar a visibilidade do gráfico. E tá vendo que tá mostrando o fundo aqui, ó, as tabelinhas? O que que eu faço? Eu entro aqui, vou em exibir e tiro essas linhas de grade, ó, para ficar tudo branco no fundo, tá vendo? Ó, selecionei aqui, ok? Não está mostrando lá as informações. E agora sim, ó, tá tudo branquinho. Eu fecho essa opção aqui da caixa, que agora está mostrando só o gráfico, ó. Eu preciso de um gráfico mostrando essa informação, vou mostrar isso para quem eu tiver que mostrar. Ou se eu precisar copiar essa informação para colocar lá no PowerPoint, ou no Word, ou em qualquer outro programa de apresentação, você pode fazer isso, tá ok? Essa é uma maneira mais prática, mais simples de lidar com dados através de gráfico. Ah, eu gostaria de mudar o gráfico, Anderson. Dá para fazer isso? Dá sim. Você vem aqui em inserir e você já tem esse gráfico aqui pronto, certo? Já tem ele. Você vai clicar aqui, ó, em gráficos, ó, botão direito aqui, tá? Botão direito. Tem uma opção aqui, ó, selecionar dados, salvar, alterar tipo de gráfico, ó. Alterar tipo de gráfico. Ele mostra de colunas. Eu tenho esses aqui, que é o que você está usando. E tenho esse aqui também. E vai mostrando, ó, alguns modelos que talvez chamem a sua atenção. Ah, deixa eu ver como fica esse aqui. Aí você dá um OK. Ele muda, olha que legal. Ele já vai, olha, ele mostrou agora num formato mais 3D. Tá vendo? Ó? Você consegue ter uma visibilidade aí das colunas, como se fosse prédios, torres de edifício, tá vendo? Com os números aqui, ó. Esse é bem legal também. Ah, eu gostaria de ver outros modelos. Tem como? De novo, botão direito, alterar tipo de gráfico. Esses aqui são tipo colunas. Agora, eu quero ver linhas. Então ele vai mostrar o tipo de linhas. Ah, tem esses aqui. De pizza. Ó.
Pizza ele vai trazer assim. Ah, mas sumiu as informações. Como que eu sei o que que é? De novo, rótulos, adicionar dados, tá vendo? E aqui, ó, tá faltando o quê? A legenda. Esse é o de pizza, tá? Ele tá mostrando pelas cores a quantidade. E aí tá faltando o que aqui? A legenda. Vamos procurar a legenda aqui. Alterar tipo, selecionar dados, formatar a área de gráfico. Ele já trouxe a quantidade aqui. Alterar tipo, selecionar dados, formatar rótulos de dados. Porcentagem, série, você pode mudar aqui, ó, a categoria, tá vendo? Olha lá. Acrescentei a categoria, ele trouxe o nome dos departamentos, tá vendo? Que é a legenda, administração, comercial, contabilidade. Ah, e ainda não gostei, quero mudar. Alterar tipo de gráfico. Barras, pode ser, em vez de ser na vertical, agora é na horizontal. E por aí vai. E aí você vai escolhendo como você gostaria de ver essas informações, esses dados, ok? De forma mais clara aí para você ter uma visibilidade melhor. Eu particularmente prefiro o mais comum, que é muito mais claro. Deixa eu pegar aquele 3D que ficou legal também pra gente. E olha aí que legal. Tá vendo? Como eu mexi na descrição, ele está mostrando em cima, tirou a legenda de baixo, tá vendo? E em cima ele deixou, ó, o nome da fábrica. Então vem propriedades aqui, mover, dimensionar, tamanhos. Vamos tirar o texto. Tá vendo que aqui do lado você pode mudar as cores, mudar as informações, tá? Propriedades, mover, dimensionar. Só um segundo, que a gente mudou aqui, e aí ele voltou. Preenchimento sólido sem preenchimento. Esse aqui, ele não está deixando, porque ele trouxe a informação lá do rótulo. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar e depois adicionar o rótulo novamente, tá? Ó, eu tirei e incluí novamente o rótulo, ele voltou para a quantidade, tá vendo? Muito mais tranquilo, muito mais fácil dessa forma. Anderson, eu achei o número muito pequeno em cima. Dá para alterar isso? Dá sim. Você clica aqui, ó, no rótulo, e aí você vem aqui em inicial e aumenta o número da fonte. Olha que legal. Você pode alterar. Ou você diminui e dá um negrito aqui para destacar a quantidade de pessoas em cada área. Viu que bacana? Essa é a aula de gráfico. Espero que você possa, lógico, fuçar bastante, criar outras opções, cria colunas, mude, crie gráficos na horizontal, na vertical, conheça o de pizza ou de linhas, para que você possa ver que tipo de informação é melhor, qual é a melhor forma de você apresentar ou visualizar as informações que você tem através de um gráfico, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. De novo, continue praticando e melhore cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima aula. Até já!